gente tem que ter saúde sempre em ordem, ela tem que estar em primeiro lugar. E por isso é que nós precisamos fazer check-up. Check-up é imprescindível. Dr. Hélio Castelo vai me ajudar a explicar melhor esse assunto para você. Ele que é cardiologista, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, intervencionista e coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Bandeirantes, diretor da Angiocardio, já está aqui e a gente vai conversar com ele agora. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sabe que esse assunto tem passeado aqui pelos nossos bastidores, né? Todo mundo anda perguntando. A gente vê tanta coisa acontecendo, tanta gente que é querida, né, passando por problemas sérios, e aí fala-se assim, mas, puxa vida, tem que fazer prevenção antes, né? Quando é que faz um check-up? Quando é importante realmente fazer uma avaliação completa? Sabe que isso é uma coisa muito interessante, né? Saiu uma pesquisa recente na Inglaterra, comparando se o inglês gastava mais tempo fazendo check-up da sua saúde ou fazendo manutenção do seu veículo. Ele gasta muito mais tempo fazendo manutenção do veículo, mais tempo e dinheiro. Então, não é uma exclusividade do brasileiro não cuidar da saúde. Isso é no mundo todo. Até em países ditos mais desenvolvidos que o nosso, o pessoal tem uma tendência maior de cuidar de um bem material, achando que, poxa, se eu perder aquilo, eu perco dinheiro. E às vezes esquece de cuidar da saúde, que é o seu bem maior. Se perder a saúde, perdeu tudo e nada material faz sentido mais, que é o bem maior. É o bem maior. Agora, uma dúvida aqui, não sei nem se você sabe me responder, mas os países onde as pessoas fazem check-up com frequência, fazem a prevenção com frequência, o índice de doenças e de intervenções, de internações é menor? Então, isso é o que a gente tem percebido. Se a gente levar em consideração algumas situações muito diferentes, vamos ver, qual que é o país que tem maior expectativa de vida no mundo? É o Japão. Né? O Japão, um homem, quando nasce, a expectativa é que ele viva até quase 80 anos e uma mulher até 86, em média. Só para ter um comparativo aí para os teus espectadores, o brasileiro vive em média 73 anos. Isso brasileiro, o Brasil inteiro, porque nós temos realidades diferentes dentro do mesmo país. O indivíduo da região sudeste e a região sul, infelizmente, felizmente ou infelizmente, ele vive mais do que o nordestino e o do norte, por discrepâncias que nós temos sociais. Mas, enfim, o Japão vive muito mais. E aí isso acontece ano a ano, o Japão sempre bate o recorde. E quando você conversa com o ministro da Saúde do Japão, ele fala o seguinte: nós investimos pesado em check-up, em avaliação cardiovascular, diminuindo AVC, diminuindo infarto e a avaliação check-up diminuindo câncer. Então, são as duas coisas que eles mais apostam. Existem alguns indivíduos que acham que assim, o check-up é um gasto. Mas se você pensar, as operadoras de saúde hoje, até a gente brinca que elas são operadoras de doença, porque elas tratam mais a doença do que a saúde. Então, hoje, as operadoras, em várias reuniões que a gente tem participado, inclusive pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que é a que faz cateterismo cardíaco, a gente tem levado essa proposta e as operadoras já estão caminhando para isso já há algum tempo, em estimular o check-up. Promover a prevenção, né? Exatamente. Que seria o mais interessante. Agora, por exemplo, se a gente faz um check-up, consegue-se minimizar aí os riscos de um AVC, de um infarto, até mesmo de um câncer. Mas a partir de que idade é o ideal para que a gente possa começar esse check-up? Na verdade, a ideia de prevenção é uma coisa que tem que vir desde pequenininho, desde criança, né? Obviamente que para infarto você não vai levar uma criança de 10 anos no médico. Mas, por exemplo, se você quer fazer prevenção, você já tem que começar desde a criança, ter uma alimentação adequada. Quando for no pediatra, ver se ela não tem hipertensão, ver pelo menos uma vez na vida dela, naquela fase ainda juvenil, infanto-juvenil, se ela não tem um colesterol alto, principalmente se toda a família tem. Então, você já começaria
a prevenção lá cedo. Porque o que acontece aqui, pelo menos o que eu observo mais de perto, é que assim, os pequenininhos vão ao pediatra, porque aí fazem aquele controle até da curva para saber se vai crescer, se está tudo certo. E aí tem aquelas regrinhas de passar no pediatra no começo da vida todo mês, depois espaço, etc. Cresceu, sei lá, fez 7 anos de idade, ninguém mais vai ao pediatra e aí não vai mais ao médico até ter uma doencinha. E quando tem uma dor de garganta, vai no pronto-socorro, vê o que está acontecendo, toma um remédio, toma um antibiótico e pronto. E aí volta-se ao médico aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade, né? Exatamente. E nessa faixa, que muita coisa vai acontecer? Quer dizer, é a parte que a pessoa está atuando na vida, que está em contato com estresse, que de repente está fazendo uma alimentação errada, né? É por isso que a gente vê uma taxa cada vez maior de obesidade, uma quantidade cada vez maior de hipertensos, de diabéticos, porque a prevenção depois vai tardia. Você fica um hiato, aí fica um buraco que ninguém procura, só procura se ficou doente. É isso mesmo que você falou. O máximo que faz uma criança é tomar aquela vacina que é obrigatória no colégio. Né? Então, valeria a pena, já nessa fase juvenil que a gente diz, fazer um periódico, não tão pertinho, cada 6 meses ou coisa do tipo, mas já fazer um periódico. Depois, se você quer visar exatamente infarto, que é uma das doenças que mais matam no mundo, seria pelo menos a partir dos 30 anos, você teria que ter obrigação de passar de vez em quando no teu médico. Num médico cardiologista ou num clínico geral? Pode ser num clínico geral ou num cardiologista. Mas aí que tipo de exame você precisa fazer a partir dos 30 anos de idade? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é um bom exame clínico. Nunca, isso que tem que ficar bem claro para os teus espectadores, nada substitui um exame clínico muito bem feito. Exame clínico é o médico olhar para você, examinar, escutar, né, conversar, ver teu corpo mesmo, bater papo, trocar informação. Isso é importante. Porque hoje, o que acontece? Existe uma cultura do exame. Então, o paciente às vezes vem no consultório da gente e não existe uma receita de bolo, sabe? Todo mundo vai fazer esse exame. O indivíduo vem, você conversa, analisa, vê o histórico familiar, o que ele toma de remédio, se toma, se não toma, o que ele faz de atividade, se ele é obeso, se tem peso adequado, examina ele muito bem. Aí, a partir daí, você fala, bom, agora para esse indivíduo eu vou pedir esse exame, que aí eu avalio 98%, 99% dos riscos dele. Obviamente que não é uma máquina, então 1% sempre acaba você toreando, como a gente diz, de acordo com os sintomas. Mas hoje a gente consegue dar uma prevenção muito grande. A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, desculpe eu estar falando dessa sociedade, é uma sociedade sem fins lucrativos, que ela tem uma série de médicos. Existe até um site muito interessante, que é sbhci.org.br, onde lá tem uma série de orientações e a gente deve começar, para o ano que vem, uma forte campanha de como diminuir o risco de morte individual do infarto. Ou seja, todo mundo vai morrer. Isso é a única coisa que a gente tem certeza no dia que nasce. Mas o que a gente quer é que a hora que você chega num hospital, se você tiver um infarto em qualquer lugar, você tenha um atendimento ideal. E que o teu risco seja aquele risco normal da doença. Que quando bem atendido, hoje, o infarto, se muito bem atendido adequadamente, o risco de morrer é 5%. Só que hoje é 25%, é 20%, porque 70% das pessoas são mal atendidas. Ou porque demoram para chegar no hospital, ou porque os hospitais ainda não estão adequadamente preparados para isso. E você acredita que a gente consegue que esses hospitais estejam preparados em quanto tempo? Poxa, quanto tempo vão conseguir preparar os hospitais? Isso eu não sei te responder. Mas, assim, eu acho que começando uma campanha no Brasil inteiro, as próprias pessoas vão exigir esse preparo, entende? Porque, como eu te disse, o Brasil é grande, tem uma discrepância muito grande de qualidade de pessoal, de equipamentos e de hospitais. Mas mesmo dentro de São Paulo, você tem hospitais top, e não precisa nem ser hospitais caros, tem hospitais estaduais muito bons e tem hospitais muito ruins e mal preparados. Então, o que a gente quer tentar fazer é o seguinte, é alavancar isso, pelo menos quanto a uma doença, que é a doença que mais mata no país. Tá. Agora, em relação ao câncer, por exemplo, a gente falou que a partir dos 30 anos é importante fazer um exame para prevenir o infarto. Mas para prevenção de câncer, a partir de quantos anos a gente... Porque
Eu sempre falo, inclusive aqui no programa, quanto mais cedo você descobre um tumor, mais chances de sobrevida você tem, de fazer um tratamento eficiente. Mas como é que faz para prevenir isso, para descobrir quanto antes? Que tipo de exame e a partir de quantos anos? Câncer é uma doença, entre aspas, maluca, porque existem cânceres de todos os tipos. Tem câncer que atinge uma criança de 2 anos de idade e tem câncer que só vai atingir idosos de mais de 80. Então, aí que volta, seria importante fazer um check-up preventivo clínico, um check-up clínico de tempo em tempo. Então, passar no médico. Você levar seu filho num pediatra, periodicamente, uma vez cada ano, cada 2 anos, depende da idade da criança, o pediatra vai examinar essa criança, é importante que ele examine, que ele toque, que ele meça tudo, que toque... E eu vou te falar mais, assim, se por um acaso você está percebendo que chegou no médico, ele não olhou, não examinou, ele só pediu o exame, você fez os exames e foi embora, eu acho até que tem que ficar de olho vivo, de olho aberto, e se for o caso, trocar de médico sim. Desculpa eu falar isso na televisão, mas é importante que você, telespectador, seja bem orientado. É importante o exame clínico, é importante que ele olhe, que toque, que veja, que examine os gânglios, né? Porque às vezes uma dor no pescoço, que a mãe acha que é uma dor de garganta, não quero apavorar ninguém, obviamente, mas pode ter um gângliozinho, que pode ser alguma coisa. Às vezes, você vê que nós temos hoje artistas jovens com câncer, nós temos pessoas mais velhas com câncer. Então, o câncer, o que você falou, é a mais pura verdade. Quanto mais cedo você descobre, maior a chance de cura. E cura câncer, cura. Tem muita gente andando na rua muito bem. Graças a Deus, cura mesmo, né? Só que o que perde é aquela mulher... O que mudou no câncer de mama, por exemplo? Falar, poxa, o autoexame, ele faz o diagnóstico? Não, ele cria um alerta. A mulher tomava banho e ela não se percebia do seu corpo. Hoje, não. Ela está tomando banho, ela notou um carocinho, pode não ser nada, vai no médico. Então, o homem está lá fazendo a barba. Nossa, tem uma coisa estranha aqui no meu pescoço, nossa, que engraçado. Então, é muito importante que as pessoas, primeiro, conheçam o seu corpo, conheçam como ele funciona. Qualquer coisa diferente, a mulher está com uma cólica fora do período menstrual, o homem está com uma dor de barriga estranha, saiu sangue nas fezes, enfim, câncer pode pegar desde a pele até o pé, quer dizer, em qualquer lugar. Percebeu alguma coisinha diferente? Vá até o médico, né? É importante. Mas vá para esse médico também, assim, prestando atenção nesse atendimento, porque você merece e tem que exigir sempre o melhor, independente de onde é que você está sendo tratado, tá certo? Exigir qualidade. Exige a qualidade. Eu conversei com o Dr. Hélio Castelo, cardiologista. O contato é o www.grupoangiocardio.com.br. Prevenir é o melhor remédio. Cuide-se. Muito obrigada, viu, doutor? Querida, foi um prazer recebê-lo. É um prazer. Até mais.